Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Adriana, da Infinita, e estou querendo dar uma continuidade não só a leituras de poemas e de prosas, mas também conhecer um pouquinho mais sobre o autor, o que ele pensa, o que é a pessoa por trás da escrita. Então, para começar, a gente resolveu fazer o Toca Falar Disso, 10 perguntas a. O Toca Falar Disso é um projeto do Emanuel Lomelino, que há 10 anos ele tem um blog onde ele divulga autores, faz entrevistas, críticas, opinião, resenhas, e eu puxei um pouquinho isso agora para mim, nesse momento de pandemia, que está todo mundo conectado mais virtualmente, então trouxe do papel para a tela o 10 perguntas a do Toca Falar Disso. E hoje, com a gente está começando nossa primeira live. Peço desculpa pelas falhas técnicas, a gente está se aprimorando. Queria agradecer também a presença das convidadas. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre as autoras participantes do Mulherio das Letras Portugal, que são autoras lusófonas, que nascem em Portugal, residem em Portugal ou visitam Portugal. Então, eu tenho o imenso prazer de convidar a Ana Maria Lopes, que é de Lisboa, e também a Paula Valéria Andrade, que é de São Paulo, no Brasil. Então, muito bem-vindas, muito obrigada pela generosidade e gentileza de vocês estarem aqui comigo hoje. O prazer é meu e nosso, com certeza. Então, o Mulherio das Letras Portugal... Sim. O Mulherio das Letras Portugal é um movimento que visa reunir as vozes das autoras lusófonas que vivem ou visitam Portugal para promover a literatura entre os países da língua portuguesa. A nossa missão é promover, divulgar e criar oportunidades de encontros para discussões e sobre assuntos que envolvem tanto o universo feminino como literário, artístico e também as causas sociais. Nesse primeiro momento, eu vou pedir para a Paula Valéria falar um pouquinho sobre ela, depois ela passa para a Ana Maria, e a gente começa depois a segunda parte, que seriam as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Bom, antes de mais nada, né, muito obrigada mesmo, estou agradecida, feliz de estar aqui no meio desse caos, desse pandemônio, dessa loucura planetária, né, no mundo inteiro. Ih, caiu o livro aqui. De estar com vocês, porque, enfim, alenta o nosso coração no momento de tantas perdas e dores e dificuldades, né, geopolíticas, localizadas aqui no Brasil também, enfim, coisas que a gente está vivendo, poder encontrar quem tem essa reciprocidade, essa troca, essa busca, né? Então, nesse isolamento, acho que é importante. Agora que eu estou começando a passar, na verdade, essa é a minha segunda live, assim, a terceira. Teve um sarau pequeno de uma outra antologia e teve entrevista, e agora vocês. Eu estou muito feliz, porque eu adoro o Mulherio das Letras Portugal, acho que o trabalho que a Adriana faz, Infinita, é maravilhoso, então, antes de mais nada, estou agradecendo, tá? Tá aqui, acho muito bacana essa iniciativa, esse projeto. Tá começando hoje, que muitas venham, a gente quer assistir outras também. Falando de mim, eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, e aí vim para São Paulo com 21 anos, terminei a universidade aqui, transferi, então tem cidade no Rio, tem aqui em São Paulo, depois no Rio ainda, antes de me formar, fui professora de criança em magistério no Rio, depois vim para São Paulo, dei aula aqui de artes, e trabalhei muito com isso, até que depois eu morei fora, fui para os Estados Unidos, morei também em Berlim, morei na Inglaterra, tive passagens por alguns lugares, e como artista, eu sou poeta, escritora, tenho uma formação universitária na área de artes visuais, né, tanto desenho industrial, como comunicação visual, design, e aí depois fui me aperfeiçoando com cursos de marketing e coisas ligadas, porque eu trabalhei em agências de publicidade também, trabalhei em agências de internet, então tinha que ter esse outro lado da visualidade, que não é só que a gente trabalha no cinema e no teatro, que também é um outro tipo de abordagem, de pensão. Então, sou uma pessoa escrita e da imagem, e estou aqui hoje. Tenho livros infantis,
tenho contos, poesias, né? Já estou aí na casa dos mais de 20 livros, entre antologias. Livros autorais, acho que tem 6, 7, infantis, contando com os livros de pano também. E de poesia, acho que tem mais de 10, e o resto são antologias. Então, mais ou menos, só para a Ana também me conhecer, quem está assistindo, né? Porque a gente tem amigos que estão... Tem gente também em qualquer lugar. Então, só para... Assim, basicamente, uma pessoa que eu escrevo e que eu desenho. Eu me autodefiniria assim. Aí depois tem vários outros desdobramentos que eu produzo, eu faço, eu edito, porque a gente vai se desenvolvendo, né, com o tempo e com as necessidades de criar os projetos e através da vida. Mas é isso, queria ouvir um pouco agora da Ana. Eu estou com um livro novo, meu último livro, só para fechar, é A Pandemia da Invisibilidade do Ser, que foi lançado exatamente 13 de julho ano passado, na cadeia literária em Paraty, na Flip, que é a feira literatura, enfim, que é, não sei se a Ana já ouviu falar, o pessoal de Portugal, mas aqui no Brasil é uma feira muito, como é que eu vou dizer? Voltada mesmo para a literatura, não só para o mercado. As outras feiras são mais do mercado, de vendas e tal. E esse é voltado para o autor, para as oficinas. Então, e aí foi lançado ano passado lá, depois aqui em São Paulo, e foi muito antes dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, eu até fiquei meio em choque quando surgiu tudo aqui no Brasil em março, e já estava rolando em outros países, porque eu não imaginava que esse título teria essa antecedência. Dimensão, né? E, na verdade, eu já estava pressentindo uma doença pandêmica global, de que as pessoas são indiferentes às outras, toda essa questão que a gente percebe na prosa, na poesia, que as pessoas foram se perdendo nesse individualismo tóxico, né? E não percebem que os grupos e os coletivos são a alma que pode salvar a contemporaneidade desse abismo que nos leva a uma individualidade cega e histriônica, né? Então, a gente precisa retomar isso pela ecologia, pelas questões todas civilizatórias, que até ameniza a violência também, né? Harmoniza. Então, é um pouco isso, assim, que eu falo nesse livro. E aí surgiu tudo isso. Então, estamos aqui. Muito bem. É isso. Ana, eu gostaria de conhecer você mais e estou fascinada por aquilo que estou a ouvir. Realmente é uma mulher com um M grande e é dessas que nós precisamos neste mundo. Eu sou mais singela na minha ação. Estou muito ligada às bibliotecas e, portanto, a minha área de formação, para além da história, de biblioteconomia e, portanto, as ciências ligadas à comunicação e ao manuseamento e à organização de bibliotecas públicas ou semi-públicas. E, portanto, o livro, para mim, é o meu amigo, para além de mesa de cabeceira, é o meu amigo de trabalho. Portanto, há uma estreita ligação da minha pessoa com a literatura desde muito cedo. Enfim, em termos de obra publicada, vou publicando umas coisas. Nunca tive como prioridade na minha vida. Hoje sim está a amadurecer a ideia de lançar um livro de poesia que estaria, enfim, quase que nas mãos de alguém para me editar, quando surgiu também esta questão da pandemia, e felizmente que foi, felizmente, que não passou para a editora, porque senão depois eu ficaria com um livro nas mãos e provavelmente nem conseguiria fazer o lançamento como nós nos habituamos a ver, com os nossos amigos à volta. Portanto, de alguma forma, esse é um projeto que está em stand-by, mas que irá, com toda a certeza, em curto espaço de tempo, não já pensando que a pandemia vai acabar, porque a gente sabe que a questão, que neste momento a realidade não nos aponta nesse sentido, infelizmente, mas temos que nos adaptar às circunstâncias e a vida que tem que continuar
da forma, e nós adaptamos às circunstâncias também e a esta realidade nova que nos apanhou todos de um momento para o outro, o mundo tombou, como eu costumo dizer. Portanto, em termos académicos é basicamente isto, em termos profissionais sempre ligado à cultura e, portanto, aos eventos culturais, à escrita académica e, portanto, não tenho assim muito mais para vos dizer que acho que possa eventualmente interessar a vós e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Deveria ter começado por aqui, mas vou terminar desta forma, pelo agradecimento. Agradeço imenso à Adriana a ideia que teve, acho que é uma ideia sublime, esta é a nova ferramenta, esta é a ferramenta que está aqui, agora, neste momento, e que nós temos que utilizar cada vez mais, no bom sentido, da divulgação, dos novos autores, das pessoas que se dedicam à escrita, mas também daquelas que se dedicam a divulgar a literatura e, neste caso concreto, a poesia, mas não só. Portanto, um agradecimento muito especial pelo convite feito. É uma honra estar aqui convosco. É uma honra estar com alguém do país irmão, porque não é palavra feita, é sentido. É o nosso país irmão. Vocês ambas têm a raiz nele. E, portanto, eu condoo-me, e fico até emocionada, já está a saber na minha voz, a realidade do Brasil de hoje. Obviamente que a nossa realidade em Portugal não é boa, mas ainda assim é com preocupação que eu olho para o Brasil e acompanho a evolução do Brasil, porque sou eu não gosto, eu não sou de ficar no meu casulo, eu gosto do conhecimento, gosto de estar a par das coisas, gosto do que se passa no mundo de uma forma geral e obviamente países como o Brasil que nos dizem com um carinho muito especial e é com grande preocupação que eu acompanho o desenvolvimento aí da situação que se vive. Desejo, e, portanto, vou abreviar só, reforçando a ideia que é um privilégio estar aqui com vocês as duas, de facto. Muito obrigada. Adriana. Eu que agradeço imenso vocês duas, a participação e a gentileza. Queria agradecer também a Flávia Zogby, a Sil Smith, a Graziela Barduco, a Cláudia Carola, a Vânia Guzmão e o José Alentado, que estão nos acompanhando, fora os outros que ainda não deixaram seus comentários. Então, agora, por causa do tempo, por isso que, assim, a ideia é a gente não estender muito, porque as pessoas também não ficam vendo vídeos durante muito tempo. E como as perguntas, a pergunta número 10, eu acho muito interessante, então eu vou ficar coordenando mais ou menos só o nosso tempo, para que a gente não fique com 1 hora de vídeo, tá? Mas fiquem muito à vontade, e eu queria agradecer a presença de todos, também pedir para que vocês se inscrevam no canal e da Infinita, nos acompanhem, porque é a força e a união de vocês que fazem a Infinita ser o que é. Uma promotora, uma divulgadora de autores, de livros, e sem a presença de vocês nada disso teria sentido também. Então, vamos partir agora para a segunda fase. Eu vou fazer o seguinte, eu faço a pergunta, a Paula responde, depois a Ana responde, tá? Para ficar uma coisa mais... para não ficar cortando muito a linha de pensamento de vocês. Então, a primeira pergunta, qual a sua percepção para essa pandemia mundial e qual a lição que fica? Se a Paula tiver com algum probleminha, a Ana responde e depois a Paula continua. Aqui que eu estou ajustando um negócio. Quer ir primeiro, Ana? Você que sabe, pode ir. Não, pode avançar, Paula. Tudo bem, comigo está tudo bem. Se quiser avançar, avance. Tem a deixa, como se costuma dizer no teatro. Fique à vontade. Contanto que as duas respondam, a ordem não importa. Avance, Paula. Então, avance. Qual a percepção da pandemia, né? E qual a lição que fica? Olha, a lição eu acho que é difícil dizer, começando pelo fim, né? É difícil dizer a lição, assim, porque a gente ainda está no meio dela, né? Mas eu acredito que já vieram algumas lições. A maior é essa questão de como o ser humano
numa velocidade e numa correria, até por essa busca de uma sobrevivência e de um índice de sucesso, enfim, num parâmetro, vamos dizer assim, neoliberalista, de uma velocidade que estava acabando com o planeta, poluindo os rios, os mares e tal. Tem toda essa questão da ecologia, do ar, né? A gente até viu situações de animais que voltaram a circular nos sistemas, né? Desde baleias até, enfim, animais selvagens. Porém, a gente não tem uma lição ainda, né? Eu acho que, como eu disse, a gente está num processo de entender o que nos advém, o que está acontecendo e tal. E a percepção que eu tenho é isso, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu de um jeito desenfreado, que é como se rompesse um dique, né, de uma represa com uma força que não estava mais contendo aquilo ali. Né? Então, assim, independente da questão individual dos isolamentos, a questão de tudo que envolve a proliferação desse vírus, de tudo que envolveu ele segundo dentro de laboratórios, estava em pesquisa, isso se disseminou, saiu do prumo, né? Porque é um pouco isso que a gente lê por aí. Não é só o que vê na TV, mas o que a gente lê até em notícias internacionais. Existia uma pesquisa já em cima da SARS, e aí isso perdeu-se e contaminou de um jeito que não foi cuidado como deveria. Né? E aí contaminou no mercado, contaminou aqui, contaminou ali. Então, assim, por que isso aconteceu? Não tem resposta. Ainda estou buscando isso, estou escrevendo bastante para tentar entender. Né? Acho importante essa interiorização, esse isolamento. Tem gente que não está isolado, tem gente que, ao contrário, está concentrado com uma família enorme, cheia de gente em casa. Então, as peculiaridades de cada um que são muito distintas, e é curioso, né? Então, porque assim, por que o destino de um é assim, do outro? O que cada um está passando, né? São muitas coisas que estão acontecendo. E o que vai ficar disso é que, assim, para mim, mais uma vez, eu já sabia dessa questão invisível, né? Está aí, invisível com esse poder, o poder das coisas invisíveis que às vezes a gente subestima na vida, né? Então, assim, a gente sempre teve com vírus, bactéria, agora estamos vendo uma pandemia gravíssima, né? E aí existe o negacionismo, em alguns lugares mais, outros menos. Estão falando do Brasil, que é um lugar que tem muito negacionismo, infelizmente. Eu estou aqui até meio rindo para não chorar, porque a gente está vivendo uma desgraça, uma tragédia mais que grega. A gente perdeu mais do que uma população que morreu no Vietnã, na guerra. Então, o Brasil está passando uma questão muito grave. Eu não quero ficar muito nessa tecla, porque o Brasil está numa situação muito pesada. E o fato de eu estar aqui hoje também me traz uma leveza, está muito bom estar com vocês. Então, acho que a gente tem que ser consciente, mas tem que perceber também a realidade de cada um. Vocês não estão nessa realidade, então não vou ficar trazendo só esse lado pesado do Brasil para cá. Mas a gente está vivendo questões de muito apagamento, de muito negacionismo, que é muito sério, né? Do ponto de vista coletivo e individual. É assim que eu percebo, mas eu estou num lugar que é o olho do furacão. São Paulo, no Brasil, 78 mil e tantos, já estamos quase a 80 mil. Isso porque é subnotificado, porque, na verdade, o que se diz aqui, que a gente sabe, é que existe uma notificação paralela, né, de que não foi gerada a notificação da realidade, né? A gente está vivendo uma coisa, um universo paralelo. Então, não se sabe nem qual é a real do Brasil, essa é que é a verdade. Mas, numa relação global, acho que muitos países estão vivendo situações distintas, né? A gente tem a Nova Zelândia controlada, é menor e tal, mas uma líder mulher que controlou isso, né? Alguns lugares tiveram... Paula, deixa eu te interromper, assim, porque senão Portugal, a gente não vai conseguir chegar na 10ª pergunta. Desculpa, mas senão, para a gente ir seguindo, senão a gente não consegue chegar. Ana, a sua impressão, por favor. Isso que a Paula está falando é da humanidade, né? Exatamente, eu não discordo em nada daquilo que a Paula falou.
Eu acho que nós ainda estamos no meio do rebuliço, como poderíamos dizer, entre aspas, e não conseguimos ainda ter a noção exata da dimensão que esse mesmo rebuliço nos pode trazer, que nos está a trazer já diariamente e que nos pode trazer num futuro próximo. Eu acredito, até e aí é a minha veia historiadora, que só daqui há algum tempo é que nós conseguiríamos escrever sobre isto e o impacto que isto teve na humanidade. Eu não, neste momento, acreditem que eu leio tudo e mais alguma coisa, e leio aquilo, sobretudo, os canais que normalmente não são aqueles de primeiro acesso, porque acredito que as notícias, tal como no Brasil, aqui em Portugal, algumas delas também têm uma triagem, e, portanto, a ideia que eu tenho é que ainda há muito para se saber sobre esta causa e sobre a dimensão que ela tem e o porquê que ela tem. Portanto, eu não vou propriamente responder à pergunta, vou só deixar esta sensação de que realmente busco algumas respostas, não é? Mas deixo algumas palavras no ar, isoladas, para reflexão de todos nós. A primeira é a solidariedade. Eu penso que a palavra solidariedade neste momento impõe-se mais do que nunca. A fraternidade entre os povos impõe-se mais do que nunca, e os elos de amizade e de amor impõem-se mais do que nunca. E temos depois na outra balança, ou no outro parte da balança, melhor dizendo, a balança é só uma, temos o poder económico. Mas isso nós todos temos essa consciência, não é? O nosso mundo hoje move-se pelo poder económico. E é um paradigma que cabe a todos nós ajudar a mudar, não é? E que o prato da balança que tem que forçosamente pesar mais é este, onde está a solidariedade, onde está a amizade, onde está a interajuda, onde está a compreensão, onde está a paz e o amor entre todos nós. Eu acho que essa pandemia veio para despertar o ser humano, né? Vamos para a segunda pergunta. Acredita que haverá alguma mudança na forma de se trabalhar a escrita e quais as suas impressões para um futuro próximo no mercado literário? Poderei responder agora e depois passarei a palavra à Paula. Eu penso que a crise livreira era uma crise que já estava no terreno. Ou seja, nós aqui em Portugal vimos isso. Há cada vez menos editoras e as poucas editoras são megas editoras e que controlam, digamos, o mercado livreiro. Mas, tal qual como eu vou novamente recorrer do analogismo da balança, tal qual como eu referi há instantes atrás, há o outro prato da balança. E o outro prato da balança há em pessoas como a Adriana e outras que incentivam e trazem à luz novos autores e novos escritos que de outra forma não viam a luz do dia. E isso temos que ter em atenção, que efetivamente publica-se muita coisa, apesar dos apesares, e há muita coisa no mercado, e que cada vez também, e devo dizer com alguma segurança isto, até porque estou no meio, as pessoas dizem, as pessoas não leem. Não, cada vez se lê mais, até porque cada vez, e esta situação da pandemia também nos traz esse ensinamento, cada vez o livro é mais o nosso amigo, portanto, é mais um amigo. E, portanto, seja ele em suporte de papel, seja em qualquer outro suporte, ele continuará a ser o nosso amigo. E, portanto, eu acredito, tenho fé e esperança que o mercado livreiro de todo não vai ter autoridade, mas vai ter outra forma de ser abordado. E esta ferramenta que a Adriana está agora a utilizar é uma boa ferramenta para divulgar a boa leitura. Atenção, a boa leitura. Porque só se ama o que se conhece. E é lendo que se aperfeiçoa o gosto pela leitura. E começamos a fazer triagem na mesma. É bom que as pessoas leiam, é bom que as pessoas leiam coisas com qualidade para não perderem a motivação
para a leitura. Fica o desafio. Eu gosto deste desafio. Querida amiga, o que é que acha? Eu concordo com você e não só a gente fica mais sozinho, mais introspectivo para a leitura, e é muito bom isso, como de todas as artes, assim, tirando o cinema, né, o audiovisual, mas é uma arte que tem continuidade, apesar de tudo. Né? Por exemplo, desde que teve a pandemia, eu recebi direitos autorais de livro e vendeu, continua online. Né? Então, assim, os artistas de teatro e de outras áreas que né? O autor ele tem uma continuidade nessa pandemia, claro, existe crise, já existia antes e tal, mas eu vejo isso assim, existe essa questão do e-commerce, da venda online, e aí o livro também, as pessoas leem, buscam mais, e aí vão atrás, vi também convites de publicações, estou recebendo livros pelo correio de publicações, então, assim, eu acho que dentro desse quadro pandêmico e, vamos dizer assim, limitante, né, desse isolamento que dá um limite para teatro, que não tem janelas, para outras galerias de arte, enfim, vários desdobramentos da dança, né, enfim, os que estão conseguindo atravessar, eu vejo que são realmente ali, né, e o cinema, porque a gente vê o audiovisual, né? Claro, os vídeos agora são a boa vez, está aqui fazendo lá a linguagem mesmo, né? Mas eu acredito que a literatura atravessa mundos e atravessa situações. Você vê que agora é o que está atravessando mais. Assim. Então, eu que trabalho em vários desdobramentos das artes, cada vez mais me seguro assim, fico assim ali, ligada à literatura, que ela é mesmo o início, o fim, o meio. Sim, olha, antes de passar para... Dentro de tudo que o escritor... É isso. Certo. E antes de passar para a terceira pergunta... Peraí, está tocando aqui. Antes de passar para a terceira pergunta, eu quero agradecer a presença de quem eu já citei os nomes, mas também da Lena Marçal, da Ana Martins, da Terezinha Pereira, a Patrícia Cacau também, Patrícia Cacau. Então, todo mundo que está nos assistindo, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos passar para a terceira pergunta agora, só para fazer um parêntese nessas respostas de vocês, que eu também fico me segurando para ficar quieta e não falar muito, mas eu acho que a gente tem que se recriar, né? Cada situação da vida, ela obriga o ser humano a se adaptar. Então, com isso, a própria leitura, a própria forma de escrever, de estar no mercado literário, ele também precisa de renovação e se ajustar às situações que vão acontecendo, porque a escrita é perpétua, né? Começou no início dos tempos e vai seguir, como a Paula falou, até o fim de tudo. E o que representa para vocês o mulherio das letras? Eu estou falando em sentido de união de mulheres autoras, de movimentação que eu acho que não descaracterizando e não falando dos homens em si, a mulher ela é um pouco mais ativa, ela gosta de falar, ela se movimenta mais, os homens ficam um pouco mais retraídos. E o mulherio das letras ele veio para isso também, né? Eu gosto muito da frase da Maria Valéria Rezende, que o homem pode participar, mas só para escutar. Então, é isso que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que representa para vocês o mulherio das letras. Olha, eu posso dizer, e não vou ser longa, até por sei que é uma questão de tempo. Para mim, o mulherio das letras é muitas vozes numa só voz. Somos muitas numa só voz. E a história ensina-nos que, nos momentos mais dramáticos da civilização humana, a mulher teve sempre um papel preponderante, firme e de luta. E hoje, mais do que nunca, essa firmeza tem que estar muito certa, muito segura, até pela dimensão
que nós vimos da ação contra as mulheres, da violência contra as mulheres, da discriminação, em vez de ser esbatida, está a ganhar um novo ênfase, é mais que oportuno, sobretudo através das palavras, da literatura, da presença física, e as mulheres hoje têm um papel predominante na sociedade em que estão inseridas. De facto, o mulherio das mulheres, neste caso, o mulherio das letras Portugal, são muitas vozes numa só voz. Eu acho que é isso. Também é isso. Que linda, é isso mesmo. Você disse tudo, muitas vozes, porque a autoria é uma voz, né? A expressão, então são muitas vozes numa só. Ó, tá aqui, vou fazer pequena propaganda menida, as 2 antologias, prosa, poesia, saiu esse ano, já é a 2ª vez, ano passado saiu, e além dessa de Portugal, que a Adriana faz, um trabalho primoroso, assim, especialíssimo e sensível, com muita qualidade, eles têm outros grupos também, no Mulherio, e outras antologias que pude participar, muito feliz, na Flipot, com a Vanessa Ratum, também no Guarujá, quando foi feito encontro lá. Então, muitas coisas legais acontecem nessa, vamos dizer assim, agrega, né? Uma coisa muito importante é a gente estar nessa roda junto. Então, é uma união de vozes. O que eu acho mais bonito é que é espontâneo, porque foi acontecendo, as pessoas foram juntando espontaneamente. Então, essa diversidade de autoria feminina, que foi se agregando espontaneamente por afinidades, né? Ah, eu penso assim, eu também, então, que bom, vamos lá, vamos participar, vamos juntas. Eu acho muito importante, revela 7.000 mulheres que têm sua escrita. Eu acho maravilhoso esse movimento de junção mesmo, né? Aquilo que você fala sempre, juntas somos mais. Eu acho muito importante nesse momento. A mulher é mesmo multitarefa, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas essa coisa de estarmos juntas, eu acho fundamental nesse momento. É importante, toda essa coletividade. Obrigada, para mostrar Valéria. a diversidade no igual. Tá. Olha, a gente já está com meia hora, então, assim, por isso que eu estou interrompendo um pouquinho vocês. E agora a gente também está com a presença da Conceição Coutrin, da Ana Coelho, e eu queria só fazer também uma observação de que o Toca Falar Disso, 10 perguntas todas as participantes também estão convidadas a estarem aqui conosco também, não só aí desse lado, mas também respondendo as perguntas. Então, quem estiver interessada, é só mandar um e-mail para mulherioportugal@gmail, dizer que está interessado em participar, que a gente faz o agendamento. E eu vou agora para a 4ª pergunta, que vai ser uma coisa um pouquinho mais pessoal das autoras. Escrever uma necessidade ou um passatempo? Cite um projeto a curto prazo. Bom, não sei, posso responder eu e depois te darei a palavra. Escrever para mim eu costumo dizer que eu não escrevo poesia, eu escrevo desabafos, em forma de poesia. E, portanto, há um poema meu que tem uma frase que diz o seguinte: o que eu escrevo são retratos desfocados de mim mesma. E, portanto, eu vejo a minha escrita como isso. Portanto, eu debruço-me no papel em branco, utilizando as palavras, e escrevo, efetivamente, sentires. E a minha ambição é que esses sentires tenham, depois, no outro lado de quem os lê, a sua aceitação e que seja de agrado também de quem os lê. Mas, sobretudo, eu escrevo para mim mesma, ou seja, eu escrevo como quase direi, uma terapia, e, portanto, escrevo em primeiro lugar para mim mesma. Obviamente fico muito, muito orgulhosa quando as pessoas me elogiam e dizem, olha, Ana, este poema em particular está mesmo muito bom. Portanto, fico agradada de saber que a minha escrita também toca no coração dos outros.
Portanto, neste contexto, penso que respondi a parte da pergunta da Adriana. Projetos a curto prazo, eu vou buscar novamente a ideia que já disse no início da conversa, que é, efetivamente, agora sim, editar um livro só de poesias minhas e deixar um pouco as coletâneas, onde tenho participado com alguma assiduidade. Dou a palavra à nossa afilhada. Então, para mim é necessidade, assim, eu escrevo desde pequena, e é uma forma de se expressar mesmo, eu preciso disso, assim. Tanto que quem convive comigo eu deixo bilhetinho, eu sou uma pessoa do desenho e da escrita, mas escrever para mim é importante demais, assim, não é uma opção. Às vezes eu fico um tempo sem escrever, já fiquei assim, 10 meses, um ano sem inspiração, mas aí quando vem é um fluxo que não tem jeito, assim. Nem tudo é para publicar. Antes eu nem pensava em publicar, mas eu tinha essa necessidade de ter meus cadernos, de anotar meus pensamentos, de anotar... É uma necessidade. E o que é mais importante na escrita? A espontaneidade ou o cuidado linguístico? Para não ser sempre eu a ser a primeira a responder. Continua. Bom, eu acho que os dois, né? Para mim, assim, a espontaneidade, que eu escrevo no guardanapo, ou no lugar qualquer que descer aquela inspiração, mas depois é como massa de torta salgada, você deixa ela descansando, depois você volta para trabalhar de novo. E aí eu sempre pego o texto depois dele dormir muito, assim, 2, 3 dias, uma semana, um mês, aí mexo, e aí sim, eu tenho toda a preocupação racional e retrabalho. Mas acho importante espontâneo. Acho importante os dois. Exato. Um equilíbrio. Claro. Eu partilho dessa ideia. De facto, a poesia, sobretudo a poesia e mesmo a prosa poética, tem que ser espontânea, tem que ficar dentro, tem que ser sentida, tem que ser agarrada, tem que ser espremida, não é? Portanto, e só assim é que depois também conseguimos com que a pessoa que vá a ler também tenha esse sentir, não é? Isso não é uma coisa fria, não é? Uma coisa calculada, uma coisa sem sentimento. Isso percebe-se perfeitamente na leitura. A gente está a ler um texto com emoção, a gente está a agarrá-lo, está a vivê-lo como a nossos olhos, à nossa maneira, mas está a vivê-lo. Portanto, a poesia e qualquer forma de escrita tem que ter este sentido, tem que ser espontâneo neste sentido. Obviamente que não podemos descuidar de forma alguma a boa escrita, porque isso obviamente que é importante, e só com o equilíbrio entre estas duas posições nós poderemos considerar a boa escrita, porque não podemos descuidar nem um aspecto, nem outro aspecto. Este amadurecimento de que fala a nossa amiga é realmente importante. Eu própria às vezes penalizo-me um bocadinho, porque eu como funciono muito por emoção, pela minha sensibilidade, escrevo, e depois no dia seguinte já estou com outra sensibilidade, já tenho outra emoção, já vivi outra situação, e aquela escrita muitas vezes já não me diz nada, já vou remover e vou alterar, portanto às vezes deixo o meu ali sossegadinho, posso alterar uma coisa ou outra, mas a essência está lá, não mexo muito. Mas isto, cada um de nós tem a sua particularidade, mas concordo plenamente com o que disseste. Tem que efetivamente haver as duas partes em jogo, senão não resulta. Não resulta. Perfeito. O cálculo, a simetria, o procurar palavras, o enquadrar palavras, percebe-se perfeitamente na leitura, quando assim é. Tem que ser uma emoção. Essa pergunta nasceu porque a gente ouve muito, né? Os autores dizerem, muita gente falando que escreve só com a alma, e quando a gente vai ver o texto, tem problemas de concordância, problemas gramaticais, e o processo linguístico a gente viu que não foi trabalhado. E tem outros que se preocupam tanto com a técnica, tanto com escrever nas regras exatamente, tudo perfeito, e a gente percebe que perde um pouquinho a espontaneidade. Então, essa pergunta eu acho muito importante, e vocês duas me deram a resposta que eu acredito também, tem que ser isso. E quem lhe inspira?
cite um livro e uma escritora que marcou a sua vida literária. Aí está uma pergunta difícil, claro. Nós fazemos um caminho, quem gosta de ler, fazemos um caminho, é quase como um crescimento pessoal. Nós crescemos na vida e crescemos também na leitura, e cada vez exigimos mais também da leitura. Eu devo dizer, e agora é um bocadinho um elogio à literatura brasileira, não é sem fundamento. Eu comecei a ler muito nova e, curiosamente, veio-me parar às mãos livros que talvez até nem fossem muito adequados ainda à idade com que eu comecei a ler. E refiro-me a Jorge Amado. Eu deliciava-me em tenra idade li tudo de Jorge Amado. Tudo. E tenho tudo dele. Eu sou fã número 1 de Jorge Amado. Obviamente que neste caminho que eu fiz a literatura, hoje o Jorge Amado está naquela prateleira dos meus 12, dos meus 13 anos, do Julia Abado, do Mar Morto. É assim, não esqueço. Dos Subterrâneos da Liberdade, que ainda o li, ainda como um livro não recomendado. Portanto, há realmente uma afinidade a Jorge Amado. Mas, obviamente, que hoje eu vou a uma livraria e, provavelmente, a minha experiência literária é bem diferente daquela que referi. Mas realmente foi um autor que me marcou, devo dizê-lo. Portanto, parabéns a vocês que nos deram Jorge Amado, que é um querido, continua a ser um querido de todos nós. Mas pronto, de facto, a literatura é um caminho, a vida é um caminho, e há fases da vida que nós gostamos de ler coisas mais filosóficas, mais empíricas, outras gostamos de ler coisas mais leves, mais soltas, mais positivas, outras até que nos ensinam, que nos acrescentam algo à nossa cultura. Portanto, é um caminho que se faz com várias nuances. Olha que bacana. Bom, essa resposta requer algumas fases, né? Porque, assim, na fase de infância, eu tive 3 autoras fundamentais na minha vida. Foi a Ruth Rocha, a Elvira Vigna, falei pouco e que eu amo, assim, tem um trabalho maravilhoso, influencia muito, eu acho ela uma grande autora. E a Silvia Ortós, que também já faleceu. Acho que dessas aí é a que ainda está atuando, a Ruth Rocha. Elas foram importantíssimas para mim. Tem uma também aqui chamada Mazete, que era na minha escola, assim, Lua de Prata com Choro de Lata, que era maravilhoso. E os livros infantis maravilhosos da minha vida, quando eu era pequena. Porque eu toda a geração que aí depois já era essas todas. Na vida adulta, para sempre, a grande e enorme para mim, Clarice Lispector. Eu sei que tem gente que pensa, mas todo mundo fala, mas eu acho ela uma gigante. Eu acho, estou lendo há pouco tempo, estou lendo Amor e Amizade, estudo, ela faz muito interessante, me marca muito. E em poesia, Olga Savari, que eu conheci pessoalmente aos 16 anos, faleceu esse ano, fiquei muito triste, faleceu na pandemia. Eu era apaixonada por ela me influenciou muito, foi minha amiga pessoal. Eu aprendi a buscar essa excelência, não só da inspiração, mas da transpiração de um texto com ela. E, claro, Hilda Hilst. Então, para mim, são as 3, assim, Clarice, Hilda e Olga, são, assim, as mulheres que eu realmente de influenciar. Não só o texto, mas o modo de lerem. Eu acho que isso é bastante. E eu creio aqui que no você... Brasil, né? Também em Portugal. E o que você acredita ser essencial na divulgação das obras literárias? Aí está uma pergunta oportuna. De difícil resposta. Eu creio que tem que partir de novos pressupostos. Não basta escrever um livro e distribuí-lo ao ciclo de amizades mais próxima. É preciso transpor para fora.
E aí volto novamente a insistir na ferramenta da internet, de colocar os livros em e-books, de transformar o suporte de papel em suporte digital e desta forma talvez conquistar novos públicos. Eu penso que cada vez mais é uma necessidade reinventar a forma de apresentar o livro. Porque o livro é um produto, não é? E nós temos isso logo pela capa, e devo aproveitar este momento por falar em capas, que eu delicio-me com as capas que a Infinita compõe. Está aqui um trabalho belíssimo, não é? E de facto, parabéns à sua filha, que é ela que compõe. De facto, isto, a capa é a primeira, é o primeiro rosto. Obviamente, o conteúdo é que pode fazer a diferença, mas isto o primeiro apelo para a gente pegar nele e ver o que é que contém. Portanto, há de facto, tem que se inovar, mesmo na própria apresentação. Eu tenho aqui um livro de 1900 e qualquer coisa. Está a ver a sobriedade desta capa? Portanto, esta capa, na altura, seria uma capa, enfim, de pôr na estante, porque é bonitinha, encadernada, mas hoje não, hoje nós temos esta. Portanto, aqui já há uma mudança abismal. E isto é que é o produto que se vende. O impacto que nós temos com o livro é a beleza da capa. E depois o conteúdo, obviamente, não podemos descuidar o conteúdo, não é? Mas as ferramentas para divulgar o livro tem que forçosamente a nossa sociedade tem que as abrir mais. Tem que as abrir. As bibliotecas têm que se abrir, as tertúlias têm cada vez ser mais uma iniciativa abrangente, no bairro, na vila, temos que voltar às tertúlias, porque o encontro das pessoas é muito importante. Nós cada vez mais sentimos isso. E agora, com esta situação que estamos a viver, sentimos cada vez mais aquelas pessoas que ainda tinham dúvidas, provavelmente deixaram de ter, porque nós não somos felizes sozinhos. Nós somos um animal, passa a expressão, comunitário. Nós precisamos de estar em comunidade. E o livro também precisa dessa comunidade. E precisa de transparecer nessa comunidade. E precisa de ser divulgado nessa comunidade. E, portanto, cabe às instituições, cabe às pessoas que têm o seu poder, alguma parte desse poder de divulgação. Mas também cabe a nós, leitores, fazer tudo para que o livro não caia no esquecimento. Eu não sei, eventualmente, eu não conheço o mercado, não sei como é que as coisas funcionam, sei que é difícil, sei que é muito complicado entrar nas livrarias, pôr um livro num escaparate, acho que é difícil, mas a compra do livro é o mais importante. Portanto, se nós conseguirmos conquistar um gosto por o que é bom, e obviamente o que é bom é dilatado, porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para vós, não é? Mas, de qualquer das formas, se nós comprarmos o que é bom e deixarmos o hype do lado, aquela coisinha, não é? Que a gente lê no metro e põe para o lixo, porque aquilo, enfim, não é? Se a gente é pela compra, é que nós vamos elegir o livro. E é pela compra do livro. Olha, a nossa live estava marcada para durar 30 minutos, já se passam 48 e eu ainda não consegui chegar na 8ª pergunta, mas vamos lá. Paula, obrigada, Ana. Eu sou uma faladora não, nós três somos. Eu estou me segurando aqui, estou me contendo. Peço desculpa. Só para responder essa pergunta, só para fechar essa pergunta, eu acho que o livro tem que ser vivo, divulgar ele, deixar ele cada vez mais vivo, que o conteúdo seja conhecido, que ele seja vivo e ele chegue nas pessoas com essa vida. Isso que é importante, assim, pulsando, que aí as pessoas querem conhecer. Eu acho que é. E aí tem as redes sociais, ferramentas, claro, mas dá essa energia de que ele está ali, né, te convidando para ser conhecido. Exatamente.
Justamente, eu concordo com vocês duas, e a Infinita foge um pouco. Não é difícil entrar nas livrarias, é fácil. A questão é que eu, como autora, eu não acredito que entre uma Cecília Meirelles vão comprar a Adriana Merink. Então, eu acho que fazendo uma divulgação, né, mais ampla nas redes sociais, divulgação entre leitores, amigos e outros autores, a gente consegue atender uma dimensão muito maior do que estar numa livraria. Não que elas não sejam essenciais, importantes, são, mas eu acho que é para um determinado tipo, é um outro patamar, como se diz, né? Eu acho que as livrarias, eu amo livraria, nasci, cresci no meio de uma livraria, então sinto essa falta. Para mim é um parque de diversões, mas eu acho que nós, enquanto não chegamos a um determinado nível editorial, seja através de um agente literário, seja através de uma editora que tem uma representatividade, é muito difícil o pequeno autor ele alcançar essa dimensão toda através de uma livraria. A outra pergunta, o que pretende transmitir com o que você escreve? Agora eu vou passar para a Paula, depois vai para a Ana. Bom, eu escrevo a partir das percepções que eu tenho, e é muito visual sempre, eu sou uma observadora, é como se fossem fotografias. Então, eu até digo que eu sou uma observadora humana-urbana. Eu pretendo passar essas sinapses, esses flashes, esses clipes, né? Essas fatias do humano urbano. Eu acho que até hoje, assim, é o que eu pretendo, que é o que eu vivo. Claro que se eu for para o rural, para o interior, eu vou escrever, eu sou pessoa urbana, retratando esses modos e costumes da nossa vida. Acho que é por aí que eu estou fazendo. Ana. Não pretendo nada, eu simplesmente faço retratos. Eu estou também nesse mesmo patamar, portanto, não, a minha escrita, a partir a não ser os artigos que eu faço de cariz científico, esses sim têm que ter sustento, têm que estar bem fundamentados. Agora, a minha escrita é uma escrita de sentimentos, é uma escrita de emoções. Eu funciono pela emoção, escrevo pela emoção e escrevo sobretudo pelo que observo, pelo que é a minha vida, pelo meu dia-a-dia, pelas coisas boas, mas também pelas coisas más. Portanto, sou eu. Não tenho assim a pergunta número 9, eu vou fazer primeiro para uma e depois eu vou fazer para outra, tá? Quem é Ana Maria Lopes no reflexo do espelho? Bom, eu gosto de vejo. Não é querer ser vaidosa, mas eu gosto do que vejo. Eu quando me vejo ao espelho, eu gosto do que vejo. Eu prefiro ser os outros a falarem sobre mim do que ser eu. Fico sempre assim um bocadinho sem jeito de falar sobre mim. Eu, como digo, não sou uma mulher que gosto de desafios, enfrento os desafios, não sou de virar as costas, e sou, obviamente, uma pessoa que sabe o que vale e que se gosta de ver ao espelho. O resto fica para os outros considerarem, sendo que a opinião dos outros, para mim, vale o que vale, não é? Mas prefiro que sejam os outros depois a discriminar e a dizer Ana é isto, Ana é aquilo. Eu posso concordar ou não. E quem é Paula Valéria Andrade no reflexo do espelho? Olha, uma metamorfose ambulante, se adaptando todo dia. Eu me vejo como uma com sangue alemão, com sangue egípcio, eu sou uma mistura da nova era. Assim que eu me vejo. E nessa questão de abrir alas para as mulheres, para os pardos, para os menos, para os negros, para todas as minorias, e que as pessoas possam ter seu espaço. Eu me vejo muito assim, desde pequena. Não pode. Por que não pode? Aí eu vou lá tentar ver. Mas sempre pelo viés da criatividade e do imaginário. Não pela transgressão violenta, pela transgressão
cenário. Olha, para chegar agora na última pergunta, para a gente não ultrapassar 1 hora, eu já queria deixar os meus agradecimentos pela generosidade, como eu falei, pela gentileza, por vocês estarem aqui comigo. Agradecer a todos que nos acompanharam nessa live. Tem aqui os comentários das pessoas que estão acompanhando a gente. Já citei o nome de todo mundo. Agradecer também essa força que vocês têm, né, de agregar, de aceitar tudo que as iniciativas que a Infinita faz, quando eu começo a ter uma ideia e vocês me apoiarem tanto. Então, assim, gratidão mesmo. A live vai ficar disponível no YouTube e eu vou fazer agora a última pergunta, que aí depois, quando cada uma de vocês responder, se quiserem ler um poema ou um trecho de uma prosa, fiquem à vontade, e vocês se despedem também e a gente encerra, tá bom? Porque eu não quero ultrapassar muito o tempo para não ficar muito cansativo. Então, muito obrigada a todos. E agora a pergunta. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizessem e como responderia Ana Maria Lopes? Sabe que neste momento não tenho nenhuma ideia, nenhuma pergunta concreta. Eu preferia eu própria lançar uma pergunta, ou não, nem será uma pergunta, será mais uma reflexão. E a reflexão que eu deixo é esta: é o meu desejo imenso da gratidão que nós todos hoje daqui partilhamos com os outros. Agradecer a quem nos ouviu, a vocês que estão aqui presentes, a Adriana, que fez o favor de me convidar para esta iniciativa, e deixar a quem nos ouve hoje e a quem nos vai ouvir no amanhã uma palavra de esperança, uma palavra de fraternidade, uma palavra de amor ao próximo. É com estas palavras, em jeito de desabafo, não tanto como pergunta, mas como desabafo, eu desejo que nunca se esqueçam, fique no ar. É uma gratidão imensa estar aqui convosco, de facto, não tenho mais para dizer e vou dar a falar. Obrigada. Não quer fazer uma leitura? Bom, então se assim, eu não vou ler então aqui um poemazinho que eu tinha escolhido e um bocadinho em homenagem à nossa amiga. Eu escolhi uma referência da literatura brasileira e mulher, Cecília Meirelles, que foi aqui referida, já foi aqui referida e bem referida. É realmente uma mulher da minha paixão e que eu faço questão de ter a sua obra completa. Sou uma amante de livros, louca, completamente. Cecília Meirelles, eu então aproveitava para ler um poema dela. Eu eu começo por dizer que não sei declamar, vou só mesmo ler. E o poema que escolhi chama-se Serenata. Repara na canção tardia, que nitidamente se eleva num arrulho de fonte fria. O orvalho treme sobre a treva, e o sonho da noite procura a voz que o vento abraça e leva. Repara na canção tardia, que oferece a um mundo desfeito sua flor de melancolia. É tão triste, mas tão perfeito. O movimento em que murmura, como o do coração no peito. Repara na canção tardia, que por sobre o teu nome apenas desenha a sua melodia. E nessas letras tão pequenas, o universo inteiro perdura e o tempo suspira na altura por eternidades serenas. Uma homenagem a todas as mulheres brasileiras. Muito obrigada. Obrigada. Ai, que lindo, que lindo. Bom, respondendo a pergunta que eu gostaria que me perguntasse para eu responder, seria assim: o que é importante? A poesia é a coisa mais importante da vida? A resposta não, mais importante é a vida. Então, claro que sim, é importante, mas o mais importante da vida sempre é a vida.
né? Então, acho que nesse momento é isso. Eu acho que não vai dar tempo de ler, mas... Pode ler, Paula, pode ler. Não sei se dá tempo. Então, eu vou ler aquele curtinho, antologia, essa aqui. Fiquei tão feliz quando chegou do correio. Nossa, que livro lindo. Eu vou ler Obrigada. O Fio, que é curtinho. Ah, não sei se dá para ver. Tá, vamos lá. O pé no meio-fio. A vida deixa feridas, dores escondidas, pedras esquecidas, falhas perdidas, cicatrizes de caminhos percorridos, sem ensaios, alguns becos sem saídas, esquinas mordidas ou bifurcações inusitadas ou desmedidas, trilha contínua ou quebrada, de quem põe o pé na estrada, no meio-fio da calçada, equilíbrio do vazio, visão alada. Está aqui nesse livro que a Adriana acabou de nos presentear. Muito obrigada, Adriana, Infinita, Ana e Mulher, Mulheria das Letras Nacionais. Obrigada a todos vocês. Resistência nessa Vamos. Muito obrigada mesmo. Até a próxima live. Todos os sábados estaremos aqui. Gratidão. E o vídeo vai ficar disponível, tá bom? Muito obrigada. Um beijo para todos vocês que nos acompanham. Tá bom. Valéria, Ana, fiquem bem. Obrigada. Mantenham-se protegidas. Saúde. Obrigada, saúde. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Pronto. Tudo de bom.